vamos para a nossa terceira aula da nossa jornada, né? Já é a terceira semana, a terceira quarta-feira. Estamos indo para a última, né? E essa terceira aula a gente vai falar sobre autorregulação. Na primeira aula a gente discutiu sobre metaconhecimento, a necessidade, a capacidade que o ser humano tem de observar seus sentimentos, suas emoções e observar como procede na vida, como se remete aos outros, como age, como enxerga a vida, como trata as pessoas. E na segunda parte, na segunda aula, nós falamos sobre dopamina, sobre como usar a dopamina a favor e não contra, né? E agora, nessa terceira aula, a gente vai para uma das bases da jornada, né? Praticamente um dos temas mais importantes, que é a autorregulação, que é autorregular-se. E eu começo com a polêmica, né? Quantos de nós aqui, pela vida, já leu, os mais velhos pelo menos, já leu vários manuais, manuais de videocassete, manuais de disc laser, manuais de televisão, de carros, para pelo menos saber mexer com o equipamento, não é verdade? Foram milhares de manuais, foram milhares de livros da faculdade, milhares de papers e textos da faculdade, livros do ensino médio, e a gente leu um bocado de coisas. E quanto você já leu ou procurou gastar de tempo para se conhecer? Muito pouco, né? Então, é exatamente por isso que a grande maioria de nós hoje está em autorregulação negativa, ou seja, está desregulado, desequilibrado, ansiosos, em burnout, em depressão, fora também todos os transtornos psíquicos, psiquiátricos e psicológicos existentes, né? E sobre autorregulação, então, como a terceira aula, a gente vai falar sobre a capacidade que um ser humano tem de se controlar. Bom, existe na neurociência hoje, está ficando cada vez mais claro, que um ser humano, ele tem no seu cérebro e na sua mente, que está em seu corpo, em seu campo quântico, nós temos três grandes estruturas de percepção, leitura, captação e entendimento da vida. A mais famosa, do lado esquerdo teu aí, é o QI, que já é inclusive há mais de 70 anos medida, né? É o coeficiente de inteligência, é o conhecimento acumulado que a pessoa tem, da quantidade de estudos sequenciais e sistemáticos, desde a primeira série lá no primário até o doutorado. É o conhecimento prático que se adquire em casa, com o pai, com a mãe, com a avó, com os avós, com algum progenitor, e que se adquire também na empresa, se adquire na rua, com os amigos, tá? Então, o QI, ele já é largamente estudado, ele é fundamental e ele participa da nossa formação racional, que praticamente engloba o nosso córtex pré-frontal. Do outro lado direito, a humanidade também evoluiu e não foi só usando o QI, né? A humanidade evoluiu buscando transcender-se. Então, se a gente pega a pré-história, né, do mundo, né, do homem, você vai lá para 500 mil anos atrás, era extremamente difícil sobreviver, né? As tribos tinham que caçar, as mulheres tinham que cuidar duramente das tarefas ali da tribo, do clã, tinham que dar suporte para os homens saíam para caçar, e há também pesquisas que indicam que as mulheres também saíam para caçar, então não era uma função estritamente masculina. E a vida era extremamente dura, né? Em cada caçada ou cada aventura no meio da selva, alguém morria, alguém quebrava uma perna, alguém era gravemente ferido por um animal ou por uma pedra, alguma coisa no caminho. Então, o homem, ele sempre buscou transcender, ele sempre buscou uma força superior, ele buscou sempre a humanidade, buscou uma força que desse capacidade, que desse resiliência, o protegesse das tempestades, dos trovões e relâmpagos, o protegesse dos animais, das feras perigosas, né, do tigre de dentes de sabre, do mamute. Ou seja, o ser humano buscava sempre uma ordem superior, uma transcendência do seu corpo, a busca por um espírito ou por um Deus que o desse alento na tristeza, no sofrimento, né, na ferida, e que também o mostrasse o caminho na jornada dura da vida. E no meio desses dois,
viemos ao longo de milênios e centenas de milhares de anos, viemos desenvolvendo uma negociação. Então, viemos desenvolvendo a inteligência emocional, ou seja, não dava o tempo todo para viver em modo luta e fuga, não dava para viver o tempo todo apavorado com a vida, com as questões da vida. Era necessário, fundamental, continuar. Então, às vezes, as emoções tinham que ser controladas duramente, né? Quem é que já não ouviu aí do avô, do avó, ou do pai, da mãe, aquele famoso engole o choro, né? Engole o choro e enfrenta, cara, não dá tempo de chorar. Eu vou tratar, então, a autorregulação começa pela base, que é o equilíbrio entre os três. Então, é a busca humana em equilibrar a sua inteligência, a sua habilidade, a sua praticidade, com a sua inteligência emocional, que ajuda a negociar com a inteligência transcendental, essa busca pelo além, essa busca transpessoal por uma força maior. E a inteligência emocional, ela sempre foi uma força que mesclava um misto de racionalidade com emoções e uma certa busca pelo além, tá? E aí, eu vou falar rapidamente, né, pesquisando sobre esses três grandes sistemas humanos, né, sistemas que equilibram a gente, que nos tornam humanos. Eu vou falar rapidamente de seis grandes frentes que você pode, depois da nossa aula, pesquisar e aprofundar. Daniel Goleman, um grande, né, pesquisador norte-americano, professor de grandes universidades americanas, jornalista, que durante mais de 40 anos se aprofundou em meditação, fez uma jornada enorme pela Índia, pelos yogis da Índia, e ele trouxe, ele desenvolveu, mediante o contato com yogis, a gestão dos sentimentos, das emoções, e também trouxe várias contribuições para a construção de modelos de meditação, tá? Entre eles o Mindfulness, que pertence a ele também o John Kabat-Zinn, que é um grande meditador norte-americano. A Liza Feldman Barrett, neurocientista famosa, que descobriu que as emoções, que gerenciar emoções, por exemplo, gerenciar um acesso de raiva, é gerenciar os recursos energéticos do corpo, porque às vezes as emoções consomem grande energia da gente, né? Se você bate o carro no trânsito e você está indo para o trabalho, você bate o carro e a briga que você tem com o carro da frente ou de trás ou do lado é uma briga que te consome uma energia terrível, porque depois da briga você vai ter que respirar fundo e vai ter que fazer um exercício mental enorme para voltar a um estado de homeostase, um estado de equilíbrio. Então ela chama essa capacidade de gerenciar a energia do cérebro com o corpo e tentar colocar o cérebro em ordem para continuar trabalhando e vivendo, de alostase, estado de alostasia ou alostático. E também a nossa capacidade de realizar a predição, ou seja, do nosso cérebro também, em vários momentos da vida, ter que determinar como o corpo deve se sentir ou deve agir. Então, aquela famosa situação que você brigou em casa, né, saiu como um vulcão xingando todo mundo, e de repente você entra no serviço, numa reunião, e o seu cérebro diz para o seu corpo: comporte-se, acalme-se, não fique estralando os dedos, não fique batendo a perna, você entrou em reunião. Então, isso nós chamamos de predição, que é a capacidade que nós temos de tentar regular o corpo via top-down, cérebro para o corpo. A Sarah Garfin, que é também uma grande neurocientista, né, que determinou, que conseguiu enxergar que nós temos três sistemas para lidar com as emoções, né? Nós temos, cada um de nós, a acurácia interoceptiva. Interocepção é a capacidade de termos consciência da nossa emoção. É você saber que você está com nojo, aquele sentimento é de nojo, e você sabe que o nojo surgiu devido a uma situação de contaminação, né? Você pegou uma comida estragada e viu ali fungo na tua comida. Então, a acurácia interoceptiva é uma característica que ela estudou dos seres humanos. Algumas pessoas têm mais acurácia, ou seja, se identificam mais as emoções e controlam-se, e tem gente que a gente brinca, né, dizendo que é um trator. A pessoa começa a gritar e berrar e ela mal sabe qual é a emoção que a tomou, né?
ela já externaliza e já começa a ofender, brigar com as pessoas, brigar com o subordinado, brigar com a esposa, enfim. Existe a sensibilidade interoceptiva. São pessoas que têm uma parte do cérebro que é os neurônios espelho, que a gente diz, que são mais sensíveis a situações externas, são mais sensíveis às outras pessoas. São pessoas mais sensíveis. Então, elas captam as emoções dos outros de uma forma muito mais sofisticada ou mais sensível, tá? E a chamada consciência interoceptiva, que nós chamamos de metacognição dos sentimentos e emoções. É aquela capacidade que você tem de entender que você está com raiva, porque determinada pessoa errou, mas também tem a capacidade metacognitiva de não ofendê-la, de não brigar e de procurar saber por que ela errou, porque às vezes ela errou por não ter culpa, ou ela errou porque uma outra pessoa, um terceiro errou, ou seja, ela apenas está repassando um erro, tentando acobertar um erro, e ela não tem culpa sobre todo o erro. Então você, nesse instante, tem a capacidade de ter empatia. Você não explode com a pessoa ou ofende, você sente empatia porque a tua consciência interoceptiva te leva a ter uma metacognição que te conduz a analisar toda a situação e dizer, tá tudo bem, eu perdoo e vou te ensinar como fazer certo e vamos embora. Antônio Damasio, italiano, né, formidável neurocientista, talvez um dos 5 maiores neurocientistas do mundo, né? Damasio, ele estudou as emoções a fundo, e ele estudou as emoções humanas voltando 800 a 900 mil anos atrás. Então, ele diz que o ser humano, a humanidade evoluiu e desenvolveu as emoções, principalmente tristeza, nojo, raiva, medo, que é uma das principais, se não a maior emoção humana, com base em preservar a vida. Ou seja, lá na pré-história, o ser humano usava a capacidade do medo para evitar uma cobra ou um tigre de dentes de sabre no meio de uma moita. Ele tinha a capacidade de ter medo para não caçar à noite, porque ele poderia cair num abismo, ou num buraco, numa cratera, numa dolina. Então, de certa forma, a gente desenvolveu características como o medo, o nojo, principalmente desenvolvido para fazer com que uma pessoa não comesse uma carne ou um alimento contaminado, tá? Um alimento que tivesse ali um verme ou um musgo, um fungo que fosse venenoso. Então, todas essas situações, essas milhares de situações de risco, determinaram e construíram em cada um de nós o que ele chama de marcador somático, ou os marcadores somáticos, que são experiências passadas que ficam marcadas na história da humanidade e que geram emoções até hoje. Então fica a dica: o medo que você está sentindo, eu estou com medo de não pagar as contas, eu estou com medo de mudar de profissão, eu estou com medo de tomar decisão. O medo não é teu, o medo é humano, é a decisão mais potente e mais antiga da humanidade, é a que tem mais marcador somático no corpo, ela afeta o intestino, o coração, o pulmão, ela dá dor nas juntas, o medo te paralisa, tá? E não é, o medo não é novidade tua, todos têm medo. Quem vence na vida é quem domina o medo e consegue controlá-lo de forma melhor. E a nossa também, ele colocou a nossa identidade, ele estudou que a nossa identidade, o nosso comportamento, a forma da gente se remeter às pessoas de forma descontrolada ou não, ela tem muito a ver com a necessidade do nosso cérebro mapear o ambiente externo, entender a outra pessoa, o grupo que está diante de nós e tentar se equilibrar. Então, as nossas emoções são um sistema sofisticado de equilíbrio entre as emoções e sentimentos expressas no ambiente externo, numa sala de reunião com um monte de gente enraivecida, ou em casa, né, com o cônjuge em ataque de fúria, ou no trânsito, com uma bela de uma batida do desavisado que passou no sinal vermelho. Então, para o Damásio, a gente tenta regular isso, né? E essa regulação diária de ir para a razão, raciocinar, cabeça fria e controlar as emoções se chama sistema homeostático. Manos Tsakiriski é um grande neurocientista, né?
que ele entendeu o seguinte, nessa questão da gente obter informações o tempo todo na vida, informações das redes sociais, informações da empresa, informações de casa, informações da rua, informação da política, informação da conjuntura econômica. Todas essas informações entram através de sinais que ele chama de esteroceptivos, ou seja, são informações de fora que nos afetam. Por exemplo, um profissional de repente está observando o mercado, ele é economista e ele nota que o mercado da área dele está começando a introduzir IA fortemente. E ele percebe que vai haver um desemprego em massa. Isso o afeta, isso dá medo. Aliás, a IA, hoje, né, existe um excesso de exaltação da IA, uma sobrecarga de informações em relação ao potencial da IA, que está colocando medo, e está gerando um medo até exagerado na população, né, de que os empregos vão acabar, que tudo vai acabar. Não é bem assim. Vai mudar muita coisa, mas há um medo generalizado, inclusive até um medo plantado, semeado, exatamente para controlar a população. Cuidado com o medo. O medo é um instrumento ótimo de controle, já sempre foi nas prisões, sempre foi nos campos de concentração e vai continuar sendo um sistema de uma Gestapo que vigia todos e todos. Bom, existem os sinais proprioceptivos. Então, existem as condições em que você analisa onde você está. Então, a gente tem a capacidade de cambiar, de mudar o comportamento e a postura corporal mediante o ambiente. É aquela famosa sensação de você se portar corretamente num fórum jurídico, de você se portar num hospital visitando alguém, de você não se comportar num jogo de futebol e entra na vibe de xingar da torcida. Então, isso é a propriocepção, tá? E os sinais interoceptivos, que exatamente semelhante a Sarah Garfinkel, né, ou semelhante a Liza Feldman Barrett, é a capacidade de você monitorar batimentos cardíacos, monitorar sua mão está gelada, monitorar se seu intestino está embolado. Então, exatamente no equilíbrio, não, na recepção desses três sinais é que a gente tenta se modular e se controlar durante o dia. E por fim, o Paul Ekman, eu vou usar muito hoje o Manos Tsakiris e o Paul Ekman. Eu vou trabalhar com vocês, eu vou ensinar vocês a gerenciar não 100 emoções, nem 27, nem 50. Eu vou ensinar a gente a gerenciar as 7 maiores emoções humanas. Essas emoções controlam 93% do nosso dia. Ou seja, todas as outras emoções, elas interferem de uma maneira muito pequena, mas essas 7 são as campeãs de descontrole, tá? Então eu vou ensinar o que o Ekman discute, que são as 7 emoções básicas. Eu vou ensinar você a detectar o período refratário, que é o aviso que a emoção está chegando, ou seja, você sabe que está aparecendo alguma coisa no seu corpo, e você vai aprender a detectar emoções no rosto dos outros, tá? Que são as chamadas microexpressões faciais, que dá o alerta de que alguma coisa está errada com a pessoa que está na sua frente. Ou é melhor você ficar quieto, ou é melhor você correr, ou é melhor você aprender a gerenciar, ok? Então vamos lá. Bom, primeiro é importante a gente reconhecer que durante um dia, durante um mês e durante uma vida, centenas de milhares de informações chegam ao nosso cérebro. A média hoje que se tem é que chega de 7.000 até 25.000 informações ao teu cérebro num dia. É um verdadeiro bombardeio. Se você fica nas redes sociais, você vai ficar sequestrado, você vai ficar ali vidrado horas e horas no celular, você vai receber informações sobre política, que hoje está péssimo, né? Não dá mais para acompanhar a política, porque está virando já quase que um noticiário de fuga da cadeia, né? Você recebe o noticiário tenta reter a tua atenção, e a melhor forma de reter a atenção é mostrar desastres aéreos, atropelamentos, tiro, policial que matou esposa, enfim. É, a mídia, ela sabe muito bem captar a nossa atenção. As ideologias que nos chegam, principalmente a ideologia mais forte hoje, que é do hiperconforto, é gente oferecendo produto, tratamento,
coaching, gente oferecendo fórmula de meditação quântica, gente oferecendo um monte de coisas para te fazer ter hiperconforto, para fazer com que você seja extremamente feliz, né? E como diz bem o grande psiquiatra e pesquisador, né, o Gabor Maté, né, que ele diz que a, a, a busca deslocada por felicidade está gerando hoje uma enorme infelicidade. As pressões do dia a dia que nos chegam da família, né? A gente também é aberto aos perrengues de família, da ex-família, da família atual, né? Da família pretérita, os julgamentos que vêm de família, né? Família é um péssimo juiz, mas é um bom julgador, né? Julga muito. A gente está aberto à influência de outras pessoas, às opiniões alheias, né? De gente que é pós-doutorado em conselhos e quer dizer qual que é o melhor caminho para a tua vida, né? Nós estamos sujeitos à comida ruim industrializada que chega ao nosso corpo e afeta o cérebro via intestino, né? O Tim Spector, grande pesquisador neurofisiologista e nutrólogo, trabalha muito essa questão de comida. Eu vou deixar a referência dele aqui, vale a pena assistir o Tim Spector. E as toxinas, né, que a gente ingere pelo, pela comida, ingere pelos remédios, pelo ar, pela respiração, né? A poluição enorme das cidades, são mais de 13 mil poluentes flutuando no ar e a gente respira, isso que é uma beleza. Então, vamos lá, tudo isso entra e nos provoca desequilíbrios da homeostase, mexe com o nosso cérebro, com a nossa neurocognição, ou seja, mexe com os nossos pensamentos e mexe com o nosso sistema neurofisiológico, tá? Com o sistema nervoso central que comanda as funções vitais do corpo, tá? Tudo isso nos afeta dia a dia. Então é necessário a gente, diante desse bombardeio, tá? Enorme de redes sociais, que inclusive eu vou te pedir, diminua ao extremo o uso de redes sociais. Tá? Já tem gente processando, já está surgindo legislação no mundo e o Brasil já está discutindo processar Google, Instagram, TikTok, YouTube, processá-los por usarem técnicas extremamente perspicazes de neurociência para captar a nossa atenção ou até nos tornar viciados. E, recentemente, esse mês, nos Estados Unidos, uma garota de 15 anos ganhou processo contra o Google, alegando vício, né, que o Google usou estratégias de vício com ela desde criança e ganhou o processo. Isso vai se tornar comum. Saia das redes sociais. Antigamente a gente não saía no meio da rua andando no bairro perguntando de casa em casa o que você está comendo sorvete, qual é o carro novo da sua garagem, qual é o seu novo shampoo, qual é o seu novo celular, que não existia, e qual o seu novo modelinho da moda. Tá? Ninguém fazia isso e hoje a gente faz via virtual. Vamos mapear então as 7 grandes emoções agora. Uma das maiores emoções é o medo. Eu vou começar pela segunda, tá? O medo é a emoção mais antiga humana. Ele é feito para preservar a moral, a honra própria e a vida. Então, o medo sempre está ligado a dois fatores, tá? Ou você está sendo ameaçado fisicamente, alguém vai te bater, ou o assaltante vai atirar, ou o cara vai te arrancar do carro e vai te bater, ou a ameaça é psicológica. Então, ameaça psicológica é hoje caracterizada, e a NR1, a norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, coloca que são os famosos abusos, né? A chamada abuso, ou melhor dizendo, a questão do assédio moral. O assédio moral, o assédio sexual, né? O assédio sentimental, uma série de assédios. Então, a gente tem medo de sofrer esse dano. O segundo grande sentimento humano é a tristeza, porque a humanidade sempre perdeu os pais, a humanidade sempre perdeu filhos, a humanidade passou por dezenas, centenas de guerras, a humanidade conhece a Primeira e a Segunda Guerra, estamos vendo tristemente agora a guerra da Rússia com a Ucrânia, como se não bastasse, Donald Trump resolve invadir o Irã e resolve estabelecer uma guerra. Então a gente está assistindo perdas humanas, né? Israel, de forma covarde, destruindo e acabando com o povo palestino, tá? Então isso gera tristeza, tá? E a tristeza é a perda de algo, alguém significativo,
A perda de uma mãe, como eu já perdi, um pai, como eu já perdi, ou um irmão. A perda, às vezes, de alguém que vai embora, a perda de um namorado que diz que vai embora, de uma namorada, né? De um marido, de uma esposa que vai embora. A perda do emprego, né? A tristeza de perder os amigos, a gente não vai mais se encontrar no happy hour da empresa. E a perda de algo físico, né? A perda de um veículo, a perda de um imóvel, a perda de um dinheiro, a perda de um capital, né? Isso gera tristeza. O sentimento de nojo, que é ligado à contaminação, né? O nojo nos preserva de comer um ovo com salmonela, pelo cheiro. O medo nos preserva de comer, no meu caso especificamente, frutos do mar, né? Eu não posso comer uma lula, porque isso me dá nojo, porque exatamente o sentimento de nojo me diz, se você comer, você vai parar no hospital, né? Você vai ter problema grave de alergia. Ou algo ofensivo. Então a gente tem nojo quando alguém ofende você moralmente, tá? Alguém te ofende moralmente, então vamos lá, reportando. Quando na empresa você sofre assédio moral forte, você passa por medo, você tem tristeza e você sofre de nojo. São 3 danos, tá? Medo, porque o dano psicológico. Teu chefe, tua chefe está te assediando, pode até ser sexualmente. Você passa por tristeza, tá? Porque você está perdendo sua dignidade, perda de algo. E você está com nojo porque você está com a sua moralidade, com as suas questões religiosas, com aquilo que você acredita na vida, aquilo que você tem fé, aquilo que você acredita que é correto, que é o senso de justiça teu, está sendo afrontado. O desprezo, que é tão velho quanto o medo, diga-se de passagem, olha só. Por quê? Porque antigamente, numa tribo, se você fosse desprezado e colocado para fora, você morria. Ou se você tomasse uma surra, né, do macho alfa, ou fosse ironizado pelo chefe da tribo, ou fosse ironizado pelo juiz, ou é ironizado pelo teu chefe na empresa, ou é ironizado pelo teu marido, você sente o sentimento de desprezo. Desprezo significa que alguém é superior, que você é inferior, e você está sujeito a ser colocado para fora da tribo, tá? E os dois mais recentes, que é o sentimento de surpresa. Surpresa nem sempre é boa, tá? Surpresa, alguém pode comunicar uma notícia triste, um falecimento. Alguém pode comunicar que está indo embora. Alguém pode comunicar que não te quer mais. Alguém pode comunicar que está depressivo. Então, isso gera surpresa. Então, a surpresa ela é baseada em 2 sentimentos. Despreparo, que eu não estou preparado para a informação chega de repente, certo? Ou a sensação de paralisação. Então, você está despreparado e logo depois você fica paralisado sem resposta, porque você foi pego de surpresa. E por fim, a alegria, que está sendo muito confundida hoje com felicidade. Aliás, está sendo muito discutido felicidade. Eu não vou discutir esse tema aqui. Esse tema vai ser discutido, todos esses temas, com profundidade no segundo curso, que eu vou lançar final de julho para agosto, tá? Que vai ser um curso de aperfeiçoamento já com um grau de profundidade muito maior. Mas o sentimento de alegria é aquele sentimento de plenitude, tá? E ele é momentâneo, porque na vida não dá para ser alegre o tempo todo, tá? Porque inclusive a gente tem que dar duro, trabalhar, a gente tem que se esforçar, inclusive, para ter momentos de plenitude. Conforto, de paz e bem-estar, aquele famoso sentar na cadeira na praia e olhar para o mar e agradecer o universo, agradecer a fonte, porque você está num momento muito privilegiado da vida, tá? É o sentimento de alegria. E aí, quem quiser conhecer cada sentimento, né? Cada sentimento tem graus, tem escalas de potência. Então você pode estar com raiva, mas de repente você está só irritado. Ou você pode atingir o pico da raiva onde você está com acesso de fúria. Então você tem um sentimento de irritação, que é a entrada da raiva. Você tem um sentimento de fúria, de ataque, que é o final da raiva, que é onde você vai pular em cima de alguém. Quem quiser conhecer mais e até quiser verificar o sentimento que você está tendo recentemente e ver que grau que você está, onde você está na escala, se já está no pico do sentimento, está na entrada, entra no Atlas of Emotions, tá? Feito pelo Paul Ekman, né? Um grande neurocientista mundial, e o Dalai Lama. É um atlas elaborado gratuito, que
que tem todas as 7 emoções e vai te ensinar a codificá-las em escalas, tá bom? E agora nós vamos finalizar trabalhando a emoção. Primeiro tem que identificar o que eu chamo de o alarme fisiológico. O alarme é exatamente o momento que você sente que a emoção chegou. Aperto no coração, o pé e mão sua, a garganta pode ficar seca ou dar um nó, você não consegue falar. O rosto fica quente, principalmente do outro. Você não observa teu, mas você vê o do outro, né? O olho fica vermelho, o olho e o rosto quente. Pode ser uma mentira. Ele acabou de falar uma mentira e você está percebendo que ele está escondendo um fato, ou ela. Lágrima no olho, que pode significar raiva, né? Eu estou chorando de raiva ou estou chorando de tristeza. E intestino solto, ligado geralmente ao medo, tá? E dor no corpo, ligado geralmente ao medo, eu estou retesado, eu estou tenso porque eu vou ter que partir para o ataque, eu vou ter que sair correndo. E falta de ar, que às vezes leva a pessoa ao desmaio. Essas reações, elas podem ocorrer de forma isolada ou pode se combinar, e cada grupo delas vai determinar uma emoção chegando, tá? Quando você senti-las, essa emoção está vindo, pode ser que ela tenha duas faces. Ela é interoceptiva, ou seja, uma emoção velha, de repente você está falando com alguém e aí a pessoa cita a sua mãe, você já perdeu ela há anos e você bate a tristeza e chora. Tudo bem. O outro tenta pedir desculpa, né? O cônjuge, o namorado, a namorada, o amigo de trabalho pede desculpas, está tudo bem. É uma emoção minha, né? Eu preciso chorar. Então, tudo bem, chora, espera passar e vamos retomar. Ou pode ser esteroceptiva, né? Externa. Alguém te ofendeu duramente. Alguém acabou com você, alguém te assediou sexualmente, alguém mentiu para você, alguém te traiu, alguém te tapeou. Então isso gera, né, essa situação externa te gera a sensação de desprezo se você está sendo desprezado, está sendo demitido, está sendo ironizado, gera a sensação de nojo se a pessoa está ofendendo a sua moral, né? Está ofendendo os seus princípios, está ofendendo a sua escala de valor na vida, tá? Então pode ter razão externa ou interna. Eu tenho muito mais condição, o budismo diz isso, né, de administrar com mais facilidade a externa, porque eu entendo que o agressor, ou a pessoa que está emitindo a fonte, que está se manifestando na minha emoção, pode estar num momento infeliz. E eu posso começar a treinar, separar isso, né? Eu particularmente digo, é você que está dizendo isso sobre mim. A fala é tua, não minha. Saiu de você, fica com ela. Eu não recebo, eu não estou acatando. Você tem o poder de codificar e dizer, eu acato isso ou não vou acatar. Pode continuar falando, mas a fala é sua para você. Você está ouvindo o que você está falando? Não, nem eu. Ponto. Essa é a prática budista de você não interiorizar um mal exterior, tá? Você se blindar, ok? O segundo passo é você controlar esse período que eu chamo de refratário. Eu não, os neurocientistas, né? O período refratário é quando a emoção toma conta de você, ela vai tomando conta, o outro já percebe, a sala de reunião já percebe, o seu cônjuge já percebe, seu namorado, sua namorada já percebe, o seu irmão já percebe, e aí você está sujeito a fazer estragos. O que você vai fazer? Nesse momento que chegou a emoção, primeira coisa, não precisa detectar quais são as 7. Primeira coisa é comunicar a pessoa, falar, olha, não estou bem, deixa eu em silêncio um pouco. Ou seja, até pare de falar aquilo que está me causando emoção. Encerra o assunto, deixa eu me recuperar. Eu não estou bem, eu posso passar muito mal, eu posso desmaiar. Se afaste, vai para um banheiro, se afaste da sala de reunião, faça a respiração 4-7-8, ou seja, inspira rapidamente 4 segundos pelo nariz, enchendo aqui, bem não o pulmão, mas aqui embaixo do pulmão, perto do estômago, tá? Segura por 7 segundos, fecha o olho, segura por 7 segundos e vai soltando lentamente pelo nariz por 8 segundos. Inspira em 4, segura em 7, solta em 8. Por 2 a 3 minutos.
Você vai perceber que mais 50% da emoção vai diminuir, o coração vai desacelerar, vai voltar um batimento cardíaco quase normal. A hora que você sentir o efeito dessa respiração, a tua razão, teu córtex pré-frontal já está começando a assumir de novo o controle da sua amígdala aqui atrás, da região da ínsula aqui atrás, da amígdala, que está fortemente sensível. E aí você vai detectar a emoção que você sentiu. Você pode até voltar para a pessoa e falar: desculpe, eu senti tristeza porque eu lembrei da minha mãe. Desculpe, mas o que você falou não se fala. Não vou discutir agora, mas você falou uma coisa extremamente agressiva. Você ofendeu a minha moral. Mas não quero discutir, tá? E se afasta da pessoa, porque senão ela vai voltar, talvez, a dar continuidade ao assédio. Feito isso, depois você vai ver qual foi a emoção que você foi acometido. E aí você vai fazer um mapa das emoções, ou seja, das 7 emoções, você vai começar a conhecer quais são as emoções que mais você vai ter que se autorregular. É uma emoção de tristeza? Tem que autorregular. Talvez procurar um profissional para te ajudar, um psicólogo, um psiquiatra, mas se autorregular, porque se é tristeza e você deixa ela continuar, ela te leva para a depressão. De uma depressão leve vai para a média e entra na profunda. E na profunda você vai ter que entrar em medicação. Se é uma sensação de nojo, está dizendo, está te dando alerta que você está sendo moralmente assediada ou assediado. Então é bom daqui a pouco tomar providências, encaminhar a denúncia, levar a denúncia a um chefe superior. Está ocorrendo assédio moral. E ainda mais com a NR1, é o momento exatamente de não permitir, não aceite que empresas te façam explodir de raiva, de medo, de desprezo. Só a alegria que pode, tá bom? Então tá aí, fica a dica, fica como se autorregular. Finalizamos a nossa aula por aqui. Eu espero vocês na quarta aula, na quarta-feira que vem. Vai ser o último módulo às 19 horas. Quem quiser vai seguir aqui embaixo o link para sua inscrição, tá bom? As 3 aulas já estão à disposição no YouTube. Eu agradeço pelo carinho. Se precisar qualquer coisa, entra no site. Também você vai ter ali o meu WhatsApp. Se precisar de mentoria, se precisar fazer o Omnia, que é um teste de autoconhecimento que leva a fundo, que te coloca a fundo as suas características reativas, a tua forma de personalidade de reagir no mundo, me procure que eu vou com carinho te conduzir. Muito obrigado pelo prestígio, pelo apoio, um grande abraço, bom descanso.